De João, capítulo 14. Acharam? Hoje nós vamos ler apenas 3 versos, 16 a 18. Eu sei que a Bíblia de vocês, muitas vezes, assim como a minha, ela tem divisões que visam nos ajudar. E eu imagino que, por exemplo, o do versículo 1 ao 14, na sua Bíblia está num bloco só, não é? Aí depois deve ter um subtítulo, e depois começa no versículo 15 em diante. O tradutor, o compilador dessa versão fez assim, mas quando João escreveu era uma carta direta. Então nós nem sempre sabemos aonde é que para um argumento, tá bom? Mas para nosso benefício eu vou ler a partir do versículo 15 e vou até o 18. Jesus diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É até aí o texto dessa noite. Vamos caminhar um pouquinho na compreensão. Nós temos falado aqui, a verdade central é sempre aquele ensino que emana do texto, ou que orienta o nosso pensamento. Essa não é a única forma de pregar, meus irmãos. Talvez você visite outras igrejas que as pessoas não têm o hábito de apresentar uma verdade. Não tem nada contra. Eu só procuro fazer isso para sistematizar, para ajudar na compreensão. Mas há outros pregadores que não usam isso. A ideia hoje, no texto, é o seguinte: a intercessão de Jesus pelos seus. Porque Jesus fala de uma intercessão que ele fará. Revela a verdade sobre Deus, sobre um Deus trino e sobre o amor dele. E enquanto nós estudamos o texto, você precisa olhar e falar: será que eu consigo identificar isso aqui? Será que eu consigo identificar a intercessão de Jesus? E pelos seus, né? Jesus está intercedendo pelo seu povo. E por que ela revela a verdade sobre Deus e sobre o seu amor? Quando nós olhamos para a partir de agora do versículo 15, vai ser introduzido um assunto que até então, eu não vou dizer que ele era totalmente desconhecido, mas para os judeus daquela época, ou até mesmo para os discípulos, não é uma coisa tão clara. O judeu, desde cedo, ele era ensinado a acreditar e a crer. Há um só Deus e um único Senhor. Então o judeu estava escaldado com esse pensamento. E Deus falava: ouve, ó Israel, em Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A ele amarás, a ele prestará culto. E aí Moisés fala: não tenho outros deuses diante de mim. Então o judeu sabia disso. Toda vez que o judeu se metia em idolatria e adentrava num culto, misturava, chamava outros deuses para a sua religião, Deus os disciplinava. Se tinha um pecado que rapidamente era tratado, e muitas vezes com bastante rigor, porque inimigos invadiam o território, era a idolatria. Deus não é que tem pecado pior e maior no sentido de preço. Se você roubar uma caneta ou matar uma pessoa, o preço para perdoar esse pecado é Cristo na cruz, tá bom? Agora, a consequência de matar uma pessoa, roubar uma caneta, claro que a consequência é outra. Deus dá consequências diferentes. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a idolatria era rapidamente disciplinada por Deus. Então o povo idolatrou, vinham os assírios, levou todo mundo cativo. Afastou de Deus, foi para a idolatria? Os babilônicos vieram, levavam o povo cativo. E eles sofriam muito com isso, eles apanhavam, eles choravam. Quando eles voltaram dos cativeiros, que existiram, 722 dos assírios, no ano 722 a.C. pelos assírios, e no ano 586 por Nabucodonosor, que era babilônico, o povo voltou escaldado. Nós não vamos ser idólatras, nós vamos servir a Deus. E eles procuraram andar nesse caminho mesmo. E aí aparece um homem chamado Jesus e começa um discurso dizendo: eu e o Pai somos um. O pessoal falou: o quê? O que você falou? O meu Pai, que é Deus, o vosso Deus, a quem vocês chamam de vosso Pai, ele é meu Pai. E eu quero dizer mais para vocês: eu e ele somos um. Isso soou ao ouvido do judeu como idolatria.
Por várias vezes os judeus pegaram em pedra e falou: matem esse homem. E Jesus falou: por qual pecado vocês me apedrejam? Em João capítulo 10 ele diz: por que vocês querem me apedrejar? E os judeus deixam bem claro para ele: não é por pecado algum que você praticou, mas é porque você, sendo homem, faz a ti mesmo Deus. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo: nós somos iguais, eu e meu pai temos a mesma essência. E agora, quando chega no capítulo 14, ele introduz mais um elemento na divindade. Ele diz: eu pedirei ao meu pai por um outro consolador. E apareceu agora a figura de alguém. E isso para o judeu era perturbador. Como assim? Tá ficando cada vez pior. Mas veja, a Bíblia não está ensinando sobre 3 deuses. Você sempre vai ver gente acusando: vocês são idólatras, vocês creem Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são deuses? São. Cada um deles é divino? Então tem 3 deuses. Não. A Bíblia diz que há um Deus só, mas que ele se manifesta em 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então tem 3? Não, tem um Deus só. Eu não entendo. Parabéns. Você está bem na teologia. Deus não quer que você entenda a Trindade. Ele quer que você aceite o que ele está dizendo. Há muitas verdades na Bíblia que nós não entendemos. E não é porque Deus não pode explicar, é porque nós não entendemos. Ponto final. Então Deus afirma. Quando Deus afirma coisas que para nós parecem contraditórias, você fala: Senhor, eu não sei, mas eu vou afirmar as duas. Estava conversando um dia com as minhas filhas no carro e nós falamos sobre aquele texto em que Jesus fala: quanto àquele dia e hora, nem os anjos do céu e nem o Filho sabem, mas só o Pai. E imediatamente, qual foi a pergunta? Jesus sabia? E eu disse não. Segunda pergunta: mas Jesus não é Deus? Eu falei: é. E Deus não é onisciente? Eu falei: é. O quadradinho vem, você já sabe onde vai chegar. Mas Jesus falou que não sabia. Ele mentiu? Eu falei: não. Então ele sabia? Não. Não, mas não estou entendendo. É isso aí. Agora você está começando a aprender. Quando a Bíblia afirma 2 coisas que para mim, presta atenção, não fazem sentido, você afirma elas. Eu sei que Jesus não mentiu. E eu sei que ele é Deus. Essas 2 verdades estão ali. O problema para nós é como concilio um Jesus divino que diz que não sabia daquele dia e só o Pai sabe. O problema é que a Bíblia não fala para nós, não conta para nós o que é chamado relacionamento intratrinitariano. Como cada pessoa da Trindade se relaciona com a outra. Ela não conta. E vai deixar você nesse mistério. Mas você sabe que Deus não mente. Você sabe que Jesus é plenamente divino. Ele estava respondendo como homem. Normalmente é assim que as pessoas lidam. Enquanto o homem não sabia, agora que ele está no céu, ele sabe. Bom, se nós começarmos a segmentar Jesus, agora é homem, agora é divino, ele era Deus homem ao mesmo tempo. Quando ele falou, ele era Deus homem. E nós precisamos aprender isso. Você não vai explicar toda a Bíblia. Pronto. Aceita, não é? Alguns falam que dói menos, você vai assimila. Fala: não sei. Crente tem que aprender a dizer: fala, não sei. Mas eu sei uma coisa, ele não mente, ele é Deus. Não faz sentido. Paciência, isso chama fé. O meu Deus é esse daqui. Então aqui você vai perceber o surgimento de uma nova pessoa que vai perturbar os judeus, mas surgiu para nosso benefício. Tudo bem? Então vamos ver hoje como Jesus intercedeu. Semana passada, nós vimos... deixa eu mostrar, desculpa, o objetivo. Hoje eu quero mostrar isso nessa mensagem. Quem é o Espírito Santo? Uma parte do ensino hoje é para mostrar quem é ele. E qual é o papel dele junto aos salvos. Há muita confusão. Hoje nessa cidade de Bragança, deve ter por volta de 20, 30 igrejas talvez até mais. A maioria delas, você fala: por que essas igrejas não se reúnem num lugar só, em uma igreja só? E quando você vai entender e estudar, muitas vezes o problema das igrejas, estou falando das igrejas de verdade, tá? Tem muitas que só tem placa. As igrejas de verdade, muitas vezes elas têm divergência a respeito do Espírito Santo. Então a pessoa fala: eu não consigo cultuar com você, porque você entende que o Espírito Santo atua na sua vida e faz você gritar. O outro fala: não, eu não acho que o Espírito Santo faz isso. Eu vejo na Escritura que o Espírito Santo traz domínio próprio. Então você grita e eu sou dominado? Eles falam assim: como pode ser o mesmo Espírito? Então eles se separam.
Aí aquele que, quando eu falo de grito, aquele mais eufórico, ele se divide de novo. Fala assim, eu acredito que o Espírito Santo produz no meio da igreja manifestações estranhas. Que é possível que alguém caia no chão e ande como uma cobra no chão. Tem gente que atribui isso ao Espírito Santo. O outro fala, não, eu não vou até aí, eu aceito um culto mais avivado em termos de barulho, mas eu não vou nessa direção. De novo, segmento. Um fala, eu acredito que o culto, o Espírito Santo, se ele estiver num culto, as pessoas serão todas curadas. Dividiu de novo, agora você tem a igreja dos curados. Outros falam, não, se o Espírito Santo estiver no culto, você vai ficar rico. Pronto, a igreja da prosperidade. Então, em nome do Espírito Santo, coitado do Espírito Santo, as portas vão sendo abertas e cada um deles vai atribuindo. Aqui o Espírito Santo age com riqueza, com saúde, com revelações, com línguas, e assim vai. E nós precisamos entender, a culpa não é do Espírito Santo, a culpa é das pessoas. E esse texto, Jesus falou, eu vou pedir para que o Espírito Santo venha. E ele veio, e desde então está aqui. Vamos ver então qual é o papel do Espírito Santo. Primeiro, quem é o Espírito Santo? Quando nós iniciamos esse texto, você precisa entender que Jesus acabou de falar de um assunto de oração. Ele falou, eu estou indo embora. E a semana passada nós vimos que ele falou, se vocês pedirem qualquer coisa ao meu Pai em meu nome, quando vocês procurarem Deus, o Pai em meu nome, eu atenderei vocês. E no verso 13, ele fala, o que vocês pedirem também a mim, porque eu também sou Deus, eu vou atender. Mas eu vou atender, o que você pedir a meu Pai será atendido, se isso visar a glorificação do nome do meu Pai. Por isso que nós pedimos muitas coisas e nós não somos atendidos, porque muitas vezes, infelizmente, eu e você fazemos isso. Nós pedimos coisas que Deus olha e fala assim, isso não vai redundar em glória ao meu nome. E não é atendido. E Jesus começa o trecho dessa noite mostrando que ele vai orar. E ele dá certeza, eu vou rogar ao Pai. É uma oração. Eu vou pedir ao meu Pai e eu vou ser atendido. Ele vai mandar alguém para vocês. Por quê? Porque você vai ser atendido, Jesus, e a gente às vezes não é. Porque o meu pedido ao meu Pai visa a glória do nome dele. Eu estou pedindo para vocês, eu não estou pedindo para mim. Eu estou indo embora e vocês estão ficando sós, estão tristes. Então, a palavra rogar, eu não sei, todas as Bíblias, verso 16, falei rogarei, é assim que está na sua versão? Eu pedirei. Alguém tem outra versão? É só rogarei e pedirei? Essa palavra rogar aí e pedir é uma palavra incomum no Novo Testamento. Ela só aparece aqui em 1 João capítulo 5. Ela deveria melhor ser traduzida por solicitar. E alguns comentaristas debatem que Jesus usa uma palavra um pouco mais de intimidade e fala assim, eu vou solicitar, eu vou requisitar junto ao meu Pai para que alguém venha ajudar vocês. Parem de ficar com o coração triste. Vocês não vão ficar sozinhos. E Jesus está ensinando para nós, desde aqui, e vai até o capítulo 17, quando vai ter uma oração mais clara nesse sentido, de que ele se importa com a igreja. Ele vai embora. Mas ele fala, eu pedirei ao meu Pai por vocês. E eu não quero deixar vocês sozinhos. Eu sei que é difícil. Crianças como nós somos, neste mundo, nós nos perderíamos. Então o Pai fala, o Senhor Jesus fala, eu vou pedir ao meu Pai. E ele vai me atender, porque visa a glória dele. Eu rogarei ao Pai, versículo 16, e ele vos dará outro consolador. Em primeiro lugar, e nós poderíamos, nessa noite, só parar nessa frase aqui, já seria suficiente. Para alguns, uma frase fala, nossa, pastor, isso é tão óbvio, mas não é para muitos. O Espírito Santo é uma pessoa. Você precisa entender isso. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é algo, mas ele é alguém. E a Bíblia faz questão de bater na tecla, mostrando que o Espírito Santo não é algo sem vida, inanimado. Ele é alguém, ele é um ser, tá bom? Ele não é um ser humano, mas ele é um ser. Se eu perguntasse para os irmãos o que define um ser, como eu sei, qual é a diferença de uma pessoa, por exemplo, para esse púlpito? Qual é a diferença entre uma pessoa e um microfone? Entre uma pessoa e uma cadeira? O que define isso? Eu sei que os irmãos aqui iam trazer contribuições valiosas. Algumas talvez sejam
erradas, precisam de certa correção. Mas eu sei que você sabe a diferença de uma pessoa. Aí a Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou citar, tá bom? Não vou pedir para você folhear. Basicamente o que define uma pessoa é que uma pessoa é dotada, uma das coisas, essa pessoa é dotada de razão, intelecto, vontade. Isso define uma pessoa. Já ouviram a frase penso? Qual que é a sequência disso? Penso, eu não sei quem foi que falou isso. René Descartes. Penso, logo existo. Então você sabe que se você pensa, logo existe. E aí a pergunta começa. A madeira, o púlpito não pensa, o microfone não pensa, assim vai. Mas quando você olha para o Espírito Santo, e nós sabemos que ele está envolvido em muitas coisas, nós vamos mostrar como é que ele pensa. Quando você olha, o primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós sabemos que Deus, o Espírito de Deus, estava ali, andando naquela face daquela água. E acontece que há doutrinas aí estranhas que mudaram. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová pegaram esse pequeno versículo e mudaram. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e a força ativa de Deus, porque é assim que se fala do Espírito Santo, eu estou citando o Testemunho de Jeová, podia ser qualquer outro, a força ativa de Deus parava sobre a face das águas. Então, ao usar o termo força, você tira a pessoalidade. Força é o que está dentro dessa lâmpada. Nós temos uma energia nessa lâmpada chamada energia elétrica. Energia não tem vontade. E por onde você olha na Bíblia, você vê manifestações de vontade. Eu vou fazer um exercício rápido. Se você quiser acompanhar, você acompanha. Se você quiser só perceber a citação e acompanhar ouvindo, tudo bem. Atos capítulo 13, os apóstolos estão reunidos numa sala. Paulo, basicamente, está reunido como apóstolo ali, e aí tem Barnabé e outras pessoas orando. E o texto fala assim: enquanto eles louvavam, enquanto eles buscavam ao Senhor, o Espírito Santo disse: separem para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. Bom, se o Espírito Santo, nesse versículo que eu cito para vocês, me fala algumas coisas que mostram que ele é divino. Separem para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho preparado para eles. À luz desse versículo, como é que eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele tem vontade. Ele falou: separem. Separem para quem? Para mim. Ele fala. O Espírito disse: esses dois homens, eu tenho um projeto para eles. Então nós sabemos que o Espírito fala. Nós sabemos que o Espírito escolhe. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, fala assim: porque o Espírito concede dons como lhe apraz. Então nós sabemos que o Espírito dá dons para a igreja. Todos estamos sentados, você é crente, ele está sentado aqui, o Espírito Santo concedeu para você um ou mais dons, pelo menos um você tem. E se ele concedeu para você esse dom, ele concedeu porque ele quis. Eu não sei, talvez você fale: eu tenho o dom de evangelismo, eu tenho o dom do ensino, eu não sei qual é o dom que você tem, mas eu sei que Deus, o Espírito Santo, concedeu para você esse dom. A Bíblia não fala por que ele faz isso, mas ele dá para uns e para outros não. Efésios capítulo 4, versículo 29 em diante, vai falar: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que seja boa para edificação. E aí você vai para o versículo 30 e versículo 31, e ele vai falar assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados. Então você descobre de novo que o Espírito Santo é uma pessoa, porque o Espírito Santo pode se entristecer. Então ele fala, ele escolhe, ele distribui dons, ele se entristece. O que mais o Espírito Santo fala aí que você lembra? Eu poderia citar muitos textos aqui mostrando isso. O que mais o Espírito Santo faz? Lembram aí? Efésios capítulo 1, Paulo diz que o Espírito Santo sela. Ele coloca sobre a pessoa um selo. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos capítulo 8 fala que o Espírito Santo ora. O Espírito Santo, porque Paulo diz: nós não sabemos pedir como convém. Então o Espírito nos auxilia nas orações. Então nós temos uma pessoa, um ser pessoal divino que veio nos ajudar.
Agora, por que ele veio? E eu poderia ficar passando por muitos e muitos textos e mostrando para vocês aspectos da pessoalidade do Espírito Santo. Mas eu só queria, nessa noite, que você tivesse maturidade cristã suficiente para refutar qualquer tipo de heresia que aponte o Espírito Santo como alguém, como algo e não alguém. O Espírito Santo é alguém. É uma pessoa. E se ele é uma pessoa, você deve se relacionar com ele. Deve falar com ele. Deve pedir ajuda dele. E, aliás, o Senhor Jesus disse que pediu para o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo. Nós temos na Trindade mistérios em relação a até uma forma de relacionamento. O Filho foi enviado pelo Pai. E o Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Ok? O Pai não procede de ninguém. Mas nós vemos aqui o Espírito Santo chegando na Terra. E quando ele chegou na Terra, ele chegou com uma função. E essa função, no texto dessa noite, você descobre. Jesus intercedeu por nós. Pedindo alguém. Pedindo para que alguém ficasse. E olha como o texto caminha. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, é certeza. Na minha versão aparece uma palavra, outro consolador. Faz uma bolinha ao redor da palavra outro. Porque quando essa palavra aparece, Jesus está dizendo assim, enquanto eu estive aqui, eu cuidei de vocês. Enquanto eu estive aqui, eu fui para vocês o Consolador. Eu não sei se todas as versões estão como Consolador. Algumas devem estar como Conselheiro. Como? Conselheiro. Tem outra palavra? Encorajador. Então Jesus, enquanto esteve aqui, ele diz, eu fui para vocês o Consolador, quando vocês estavam tristes. Eu fui para vocês o Conselheiro, quando vocês precisavam de direção. E eu fui para vocês o Encorajador. Mas eu estou indo embora. Estou indo embora. E o que você vai fazer? Eu vou pedir para que o Pai mande outro. Entenderam que não é a mesma pessoa? Eu vou pedir outro. Então há uma ensino aí também, eu já falei para os irmãos, dizendo que Deus, que existe só uma pessoa. E que ele vai embora, troca de roupa e volta. Então ele aparecia lá no Antigo Testamento como pai, agora apareceu como filho, e ele foi embora, depois desceu de novo. Não. Nesse texto aparece Trindade. Eu, filho, pedirei ao Pai outro Consolador. Os três aparecem aqui nesse texto. Você pode provar a Trindade por aqui. Agora a palavra outro, caminhando ali eu falei que ele é uma pessoa, mas ele é outro conselheiro. Veja, nós estamos carentes de orientação. Jesus não deixou dúvida. Não disse para os discípulos, depois de 3 anos vocês estão prontos para caminhar. Não. Vocês precisam de orientação. E nós, então, 2000 anos depois do que aconteceu, nós ainda carecemos de orientação e conselho. Nós falamos sobre a prática da oração. Nós não pedimos. E o Espírito Santo muitas vezes nos aconselha sem pedir. Mas que alegria é quando o crente fala, Santo Espírito, me mostra o que fazer. Santo Espírito, me orienta. Santo Espírito, estou triste. Dá-me teu consolo. Santo Espírito, eu estou desanimado, dá-me teu encorajamento. E o Pai falou que o Espírito veio para isso. Por que é possível os crentes, em meio às mais severas lutas, ainda encontrarem força de permanecer em pé? Nós só conseguimos isso porque o Espírito nos ampara. E é assim que você recebe conforto durante o luto, é assim que você recebe conforto na enfermidade, é assim que você recebe conforto no desemprego. Há um Deus que cuida de você. É assim que você enfrenta as lutas quando você passa por um divórcio, por viuvez. Quando você perde um pai ou um filho. Há alguém que vem sobre você com o seu poder e preserva você de uma tristeza que te levaria à loucura. Loucura. Eu às vezes vejo pessoas dando testemunho na televisão, crentes de verdade, que eu falo assim, ou realmente Deus existe, ou essa pessoa é louca, completamente louca. Eu vejo pessoas que os filhos foram assassinados por aquela pessoa. Aí a pessoa vai na televisão e fala assim, eu já perdoei. Como? As pessoas falam assim, que loucura, isso é mentira. Ele fala, eu perdoei. Eu já perdoei. Eu até oro por essa pessoa. Conheço história de crentes que tiveram familiares que foram vítimas de homicídio por um bandido e depois eles foram na cadeia evangelizar o bandido. E eles iam lá, ele era a visita do bandido. E ele ia lá
falando do amor de Deus. Por quê? Como isso pode ser? Porque existe alguém que controla o seu povo, orientando o que fazer, encorajando, consolando. Nós somos alvos de um grande amor. E isso nós temos porque Jesus pediu. Quando ele falou outro, nós temos na língua grega dois tipos a palavra outro. No português também serve, tá bom? Existe a palavra allos no grego, que significa outro igual, tá bom? E existe uma palavra, a palavra mais conhecida nossa, héteros, que é outro diferente. Vou tentar ajudar você. Você vai numa loja comprar um celular. Você escolheu o modelo, gostou. A pessoa te dá o celular, você olha e fala, é esse, quero levar esse. Quando você olha no cantinho, você percebe que está trincadinho. O que é que você fala? Olha, você pode me ver? Outro. Você não está pedindo um outro modelo. Você não está pedindo um outro diferente. Você está pedindo um outro igual, mas eu não quero com isso aqui. Agora, você pode usar o outro também no sentido do diferente. Gostou desse? Esse não. Tem outro. O que você fez? Usou a mesma palavra no português para falar outro. Gostou dessa comida? Gostou desse cardápio? Você fala, não, tem outro. Nós estamos pedindo outro diferente. Então, quando aqui aparece na língua grega, Jesus fala, eu pedirei ao meu Pai para que ele envie para vocês um outro consolador. Nós temos que descobrir que palavra foi usada na Bíblia para se referir ao Espírito Santo. É um outro diferente de Jesus ou é um outro igual a ele? O que vocês acham que apareceu? Apareceu a palavra allos. Eu pedirei ao meu Pai e ele enviará um outro conselheiro igual a mim. Ele enviará alguém da mesma essência, com o mesmo poder. Vocês não vão ficar órfãos. Gente, isso é maravilhoso. Ele atribuiu, nesse texto aqui ao Espírito Santo, a divindade. Ele faz você perceber isso. Então, quando você fala com o Espírito Santo, você não está falando com algo menor do que Deus. Mas quando você conversa com Ele, você sabe que é Ele quem foi enviado pelo Filho para ser para você, até o dia em que Jesus voltar, o conselheiro, o consolo, o consolador e o encorajador. Desculpa, eu não usei a palavra consolo, hein? Jesus não falou, eu rogarei ao Pai para que envie consolo para vocês. Consolo é uma coisa. Consolador é alguém. Percebe a diferença? Olha, eu pedirei ao Pai e ele enviará encorajamento para vocês. Não. Ele vai enviar o encorajador. Pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, todos os atributos de pessoa. Ele é outro conselheiro da mesma espécie que Jesus. Da mesma essência, melhor dizer assim. Compartilha da mesma divindade que o Cristo. O texto continua dizendo que ele é onipresente. E o texto fala, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, conselheiro, encorajador, com o propósito, a fim de que ele esteja sempre convosco. Que lindo quando Jesus falou isso. O Espírito Santo vai estar sempre com vocês. E aqui, meus irmãos, há tanta doutrina, tanto ensino em versículos como esse, que eu às vezes fico me segurando para a gente poder avançar no Evangelho de João. Mas esse texto aqui já anula a ideia de que o Espírito Santo abandona o crente quando ele faz coisas erradas. Jesus falou, ele vai estar sempre com vocês. Sempre, Jesus, sempre. E quando eu fizer coisa errada? Sempre. E quando eu mentir? Vai estar sempre com você. Mas e se eu fizer uma coisa muito, muito grave? Sempre com você. São Paulo dando aula numa universidade de uma outra denominação, uma pessoa me disse que se um crente fosse assistir um filme imoral, num cinema de filme imoral, o Espírito Santo sairia da pessoa na hora da porta. Ele comprou o bilhete, o Espírito Santo já fica ali. Entrou na sala, o Espírito Santo sai e fica do lado de fora. Quando a pessoa saiu, o Espírito Santo entrava. Falei, meu Deus, essa sessão de espírita. Entra e sai, parece possessão isso aí. Mas o texto fala que o Espírito Santo estaria sempre, ele vai entrar com você. Se um crente ficasse louco e fosse praticar um homicídio, ele faria isso, o Espírito Santo estando com ele. Não sobre ordem do Espírito Santo. Mas você consegue entender o poder do selo, da garantia de que ele estará conosco? Não há nada. Por isso o apóstolo Paulo pode escrever e falar, quem é que pode nos separar do amor de Deus?
Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode retirar de você? Por que será que a Bíblia nos diz, maior é o que está em vocês do que o que está no mundo? O Paulo diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se o Espírito Santo está sempre convosco, sempre, nós temos mais garantias. A primeira garantia aqui é, um crente não perde a salvação. Como eu sei? Porque o Espírito Santo está sempre com você. Se um crente, olha o absurdo que eu vou falar, hein? Tenho medo de falar isso, que vai depois o pessoal edita, mas presta atenção. Os irmãos estão aqui, vão ser minha testemunha. Se um crente fosse mandado para o inferno, não vai ser, hein? Se um crente fosse mandado para o inferno, à luz desse versículo, o que aconteceria? O Espírito Santo vai estar sempre. Faz sentido para você? Então você tem garantias de que o Espírito Santo, de que o crente nunca entra no juízo, porque o Espírito Santo está com ele. Você tem garantia da proteção, do encorajamento, do conselho, do poder. Tudo isso está aqui. Nunca te deixará. Alguns de nós podem na velhice desenvolver doenças terríveis. Conheci um homem muito temente a Deus, muito temente a Deus. Não sei quantos conheceram, ele era um cantor chamado Valdemar Fomin. Carlos, você chegou a conhecer? Era da sua época, irmão Daniel. Ele cantava em quarteto, não é? Tinha grupos musical. Um homem de Deus. No final da sua vida, ele desenvolveu uma doença, não sei se exatamente foi Alzheimer ou não, mas ele perdeu a sua capacidade de tomar decisões. E ele começou a fazer coisas que você fala, não, esse irmão não. Ele falava palavrão. Que? Como? Um homem de... Não. Se fez isso, é uma evidência de que ele não é salvo. Quem falou isso? Você sabe por que você não fala palavrão? Eu espero que você não fale. Mas sabe por que você não fala? A gente fala, não, pastor, eu falo. Não. O crente não deve falar. Mas sabe por que você não fala palavrão aqui no culto? Porque isso é politicamente correto? Não. O poder, o Espírito Santo, a graça dele, toca na sua consciência e você sabe que é errado. Então você controla. Você tem domínio sobre isso. O Espírito Santo age na nossa razão, na nossa vontade. Mas quando por causa de uma doença física mesmo, o nosso organismo perde aquela área de atuação onde ele incomoda e fala, olha, isso é errado. Os freios são tirados. E agora você começa a descobrir a ideia do pecado original. A maldade que nós falamos, natureza do homem caído. E eu estou falando para vocês que mesmo que você fique louco e você cometa maiores atrocidades, o Senhor Jesus disse assim, eu pedirei ao meu Pai e Ele vai enviar para vocês o Consolador e Ele nunca vai deixar vocês. Haja o que houver. Isso é bom, hein? Maravilhoso, Senhor, obrigado. Porque se eu ficar louco no futuro e fizer coisas terríveis, a tua graça vai estar comigo. Não para me pegar no colo e falar, tadinho de você. Se você fizer coisas erradas, tendo consciência do que você está fazendo errado, o assunto é outro, é disciplina. Mas se você perder o juízo, nem morte e nem vida, nem coisas do presente ou do futuro. Como você sabe que no futuro vai acontecer com você? Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que textos como esse trazem doutrina e falam assim, creia. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é divino como o próprio Jesus e ele vai estar sempre convosco. Ele nunca deixará vocês. Jesus atribui mais a ele. Jesus chama ele de o Espírito da verdade. Versículo 17 fala, eu rogarei para que ele esteja sempre convosco, ele é o Espírito da verdade. E é bonito isso, porque quando nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, nós sabemos que ele nos conduzirá ao que é certo. Ninguém ao pecar pode falar, o Espírito Santo me conduziu. É por isso que nessa noite eu disse que tem tantas igrejas, as pessoas estão fazendo loucuras, e elas falam, foi o Espírito Santo. Mas não foi não. O Espírito Santo é o Espírito que conduz à verdade. Por isso há pessoas que são alcançadas pelo poder desse Espírito em lugares os mais diversos e mais inusitados que você pensaria.
Há pessoas que foram chamadas dentro de seitas. Em lugares até que você não imaginar. Eu me lembro, vou citar um caso para vocês, me lembro da irmã Delza, testemunho de vida dela, nossa irmã querida. Hoje não está mais na nossa igreja. Mas ela me contou que ela frequentava a Renovação Carismática. E lá na Vila Aparecida, ela frequentava. E era assídua, participava. O coração dela estava voltado a querer agradar a Deus. Ela se esforçava. Ela aprendeu dentro do catolicismo que por obras e por esforço próprio você chega à salvação. E lá na Renovação Carismática, que era um ramo dentro do catolicismo romano, eles começaram então a incentivar a leitura da Bíblia. E ela começou a ler a Bíblia. E à medida que ela lia a Bíblia, ela começou a descobrir e a perceber coisas que estavam estranhas. E o Espírito da verdade começou a conduzir ela a falar, isso não é certo. E ela sozinha lia e o Espírito Santo falava para ela, não falava de forma audível, falava na sua consciência. Isso não é verdade. E um dia, ela sentada na igreja, numa missa, enquanto todo o cerimonial romano acontecia, ela olhava para aquilo e o seu coração não tinha mais prazer. Ela não tinha mais alegria. O que aconteceu com aquela pessoa tão devota? O Espírito da verdade começou a conduzir ela numa direção em que a pessoa falava, eu não posso mais, não dá. Isso aconteceu com tantos outros heróis, pessoas famosas como Martinho Lutero. E eu poderia perguntar para alguns de vocês, porque eu sei da história de alguns de vocês, que chegaram a um ponto em que o Espírito falou, chega. E ele te levou à verdade. E por ser o Espírito da verdade, quando ele mostrou a verdade para você, sabe o que Jesus falou? Em João capítulo 8, versículo 12. E conhecereis a verdade, e a verdade... E ele quebrou os grilhões. E você não conseguia mais. Me lembro da mãe da Maica, a irmã Carmélia. A irmã Carmélia tinha ídolos grandes dentro do guarda-roupa. Guardava. Mas o que aconteceu? A graça de Jesus foi entrando naquela família. Eu lembro que o Marcelo começou a frequentar a nossa igreja, Marcelo Cardoso. Nós tínhamos estudo de João. Na época, né, Marcelo? Era só leitura. Nós reunimos na terça-feira, na quarta-feira, e líamos o Evangelho de João comentando. E a graça foi trabalhando, e daqui a pouco vem a Maica, daqui a pouco vem o Nicolas, daqui a pouco vem a Nicole. E a Manu já nasceu numa família do Evangelho. E a graça então alcançou a dona Carmélia, que se converteu com uma idade bem avançada. Mas por que ela não podia mais ficar na sua fé? A fé da sua família, né, dos seus ancestrais, como alguns dizem. Porque a verdade entrou e a verdade libertou. Você não consegue mais ficar no escuro, uma vez que você conheceu o dia. Você fala, não dá mais. E Jesus falou, eu pedirei ao meu Pai, e Ele enviará para vocês o Espírito da verdade. E eu gosto quando Jesus fala assim, em outros martes mais à frente, Jesus fala assim que o Espírito Santo, olha no capítulo 16, versículo 13. Ele é o Espírito da verdade, e olha só como Jesus classifica o Espírito Santo. Diz assim, João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, chamando o Espírito Santo de novo assim, ele vos guiará ao quê? Ele vos guiará a toda a verdade. Não dá mais. Não dá para continuar sendo o mesmo. Eu já vi pessoas que começaram a ver a verdade e fecharam a tampa, não queriam ver, se assustaram. Eu estava evangelizando uma pessoa e à medida que a pessoa era como se fosse uma caixa, uma caixinha que você abria e a pessoa vislumbrava coisas lá dentro. E algumas coisas eram maravilhosas, ela via feixes de luz, ela ficava interessada. Mas quando ela se aproximou mais da caixa e ela viu alguns aspectos lá que contrariavam a sua crença, ela fechou a caixa e falou, eu não quero mais ver. Eu falei, mas está na sua Bíblia. Não pode ser desse jeito. Eu falei, mas está na sua Bíblia, não é na minha. Olha aí o versículo. E a pessoa falou, não. Então essa pessoa não queria conhecer a verdade. Porque se você ver a verdade, você deixa. Anos atrás, a irmã Helena e o irmão Nilson me compartilharam a respeito de conhecidos dele, que moravam, não sei se moram ainda, no mesmo bairro deles.
E eles convidavam, era um casal, convidavam para vir à igreja. E esse casal começou a vir à igreja. Não era, a Igreja Batista da Redenção não existia ainda. E indo à igreja, indo em encontros de homens e retiro de mulheres, começaram a ter contato com a verdade. E um dia eles ligaram convidando para ir à igreja e a pessoa então veio até a casa deles e disse assim: por favor, não nos convide mais para ir à igreja. Eles perguntaram, mas por quê? Sabe qual é a resposta? Se eu continuar indo com vocês, eu vou me converter. E eu não quero deixar a religião da minha família. É bom. Estou indo aí, estou vendo coisas boas. Eu percebi que se eu for mais, a verdade vai quebrar os grilhões e vai me libertar. Não usou esse termo, mas era isso que estava acontecendo. Quando a verdade chega e o Espírito da verdade toca, ela virá. É por isso que você ora por seus parentes. Fala, Senhor, tem misericórdia do meu pai, do meu filho. Porque se o Espírito da verdade chegar e tocar, eles virão. Podem ser pequenos e podem ser idosos. É só isso que você precisa. Percebe a graça de Jesus quando fala, não deixarei vocês sozinhos, rogarei ao meu Pai e Ele enviará a terceira pessoa da divindade para que Ele esteja com vocês sempre. Ele é o Espírito da verdade. Verso ainda continua 17, diz assim, desculpem, nós vimos aí então quem é o Espírito Santo. Isso aqui é um resumo bem simples. Quando o versículo 16 da parte B, eu acho que até pulei, né? Ele fala, ele estará convosco para sempre. O Espírito Santo tem que ser divino porque ele tem que ser onipresente. Porque é outro Consolador, é no singular. E ele estará convosco. O mesmo Consolador estará com todos. Tem que ser divino, tem que ser onipresente, tá bom? Diferente de qualquer outro ser aí. Alguém me perguntou, o que define Deus? E eu falei assim, olha, muitas coisas, mas se você conseguir atribuir a qualquer pessoa onisciência, onipotência, onipresença, eu aceito como Deus também e vou cultuar. E aí a conversa muda. Porque você pode falar, se você for a um templo cultuar um ídolo, aquele ídolo não pode estar em todos os lugares. Se você falar com pessoas que procuram demônios, o demônio não está em todos os lugares. Nem Satanás está em todos os lugares. Hoje, nesse dia 23 de agosto, Satanás está em algum lugar da terra. Mas ele não está em todos. Deus tem a misericórdia do lugar por onde ele passou. Porque ele é um ser. Ele passou por ali. Ele teve interesse em estar em algum lugar. Mas Deus não. Eu e você, ao mesmo tempo, aqui nesse culto, podemos falar com Deus e Deus responder a cada um de nós, ao mesmo tempo. E ouvir cada uma das nossas orações. E fazer isso com todas as pessoas do mundo. Esse é o nosso Deus. Um Deus onipresente, onisciente e onipotente. O Espírito Santo é os três. Estava na criação, escolheu, decidiu, fez tudo isso e é onipresente também ali. Para terminarmos, será que vai dar tempo de fazer isso hoje? O que o Espírito Santo faz com os salvos? Nós já vimos muitas coisas, mas o texto termina dizendo assim. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Prestou atenção no que ele está dizendo? O mundo não pode receber o Espírito Santo. Exceto aquele que é eleito por Deus que vai receber. Ele está dizendo o mundo não pode. E se o mundo não pode receber o Espírito Santo, é preciso entender que você não pode fabricar ele na vida das pessoas. Você ora, se Deus der, muito bem. Por que eles não podem receber? Porque eles não o veem. E as pessoas do mundo, elas gostam muito do que pode ser visto. Elas têm prazer no que elas enxergam. Quando o povo de Israel reclamava com Deus, eles diziam, Senhor, as nações têm muitos deuses, cadê os nossos? E aí o que eles faziam? Bezerros. Faz um bezerro de ouro e falaram, eis aqui os deuses que tiraram do Egito. O homem gosta de ver divindade que enxerga. Os ateus atacam o cristianismo dizendo que nós cultuamos um Deus imaginário. Sabia? Quando você ora, as pessoas dizem, você é louco, você tem uma esquizofrenia, você é uma pessoa doente, você fica falando sozinho. Me mostra Deus, você fala. Você já viu Deus? Não. Deus já apareceu para você? Você fala, não. Quando você fala, está falando com quem? Com Deus. Como você sabe? Você nunca viu. Você é louco, gente, vocês estão loucos. Se você falar com um quadro, vai ser melhor, porque você está vendo o quadro e está chamando aquilo de divino. Mas nosso Deus é assim, Deus é Espírito. Ele não se manifestou a nós, a não ser quando o Filho veio ao mundo.
E agora você fala com Deus. Um Deus que as pessoas chamam de imaginário, mas que para você é real. Você também não vê o ar. Correto? Mas você acredita no ar. Ah, mas eu acredito porque eu sinto. Ah, legal. Você acredita no ar porque você precisa dele para viver? A nós também. Eu sinto a presença de Deus. Mas você não vê. Não tem problema. Eu não ando pelo que eu vejo. Fé é exatamente isso. É não andar pelo que eu vejo. Eu acredito em Deus. E meus irmãos, todos esses argumentos bobos das pessoas por aí, um dia elas estarão e elas saberão que é verdade isso aqui. O que o Espírito Santo faz? Ele termina no versículo 17 dizendo: porque o mundo não o vê e não o conhece. Vós, porém, os conheceis. As pessoas falam, mas nós não conhecemos. E Jesus falou, não, vocês conhecem. Porque nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós somos unidos. E quem viu a mim, Jesus falou, viu ao Pai. Então a presença do Espírito estava ali o tempo inteiro. O próprio Jesus disse assim, o Espírito do Senhor sobre mim está. E ele me enviou para fazer coisas. Então quando Jesus atuava, ele atuava no poder do Espírito Santo. Então Jesus fala, vocês o conhecem sim. O Espírito está agindo aqui. O fato de do mundo não ver e vocês não enxergarem, não significa que ele não está aqui. Você não está vendo o Espírito Santo aqui nessa noite. Imagino que você não esteja vendo mesmo. Mas ele está aqui. Mas com uma diferença. Olha como ele termina. Porque o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. É possível que o Espírito Santo esteja com o povo de duas formas. Aqui, neste momento, com os discípulos, Jesus fala assim, o Espírito Santo está habitando com vocês. Mas em breve ele habitará em vocês. Tem diferença as duas coisas? Alguém fala, eu estou com você, e o outro fala, estou em você. Então nós vemos aqui, neste momento, que o Espírito Santo andava com os discípulos, encorajava, cuidava, aconselhava, mas os discípulos ainda não tinham recebido o privilégio do que nós chamamos de plena habitação. Quando nós olhamos, se você avançar para o capítulo de João, capítulo 19, ele vai falar assim. Capítulo 20, versículo 21. Jesus aparece ressurreto aos seus discípulos e diz assim, disse Jesus outra vez, a paz esteja convosco, João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles. E disse para eles, disse para os seus discípulos, recebam o Espírito Santo. Muito bem, quando você avança para Atos, não precisa abrir, Atos capítulo 2, você vê os discípulos recebendo o Espírito Santo. Mas eles não receberam aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo é isso. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem para habitar neles. Até o dia de Pentecostes, o Espírito Santo vinha e estava com. Há uma diferença. Então eu e você temos o privilégio maior ainda, porque o Espírito Santo faz morada na sua vida. Ele habita você. Nós não sabemos explicar essas coisas. Essa é a razão. Sabe por que crentes não ficam possuídos por demônio? Eu lembro anos atrás eu estava numa cidade no interior aqui perto de Minas e uma senhora ficou possuída no culto. E me admirou porque eu estava dando aula na igreja e as pessoas falaram, nós queremos pedir oração por essa irmã. Eu falei, como? A irmã ficou possuída, essa irmã tem ficado possuída várias vezes. E eu falei, meus irmãos, vocês não estão entendendo. O crente, ele não fica possuído. Por quê? Porque o crente é habitado. O crente tem alguém morando. E se um espírito maligno batesse na vida da pessoa para entrar, sabe quem atende a porta? O Espírito Santo abre e fala, pois não? Você quer? Sai que eu quero entrar. O quê? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 5 diz assim que se alguém está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então em textos como esse de João, Jesus está jogando teologia, doutrina para tudo que é lado. Vocês são habitados pelo Espírito Santo. Então, para de ter medo. Há crentes que são bobos. Para de ter medo de macumba. Para de ter medo de simpatia. Pastor, eu passei lá. Para.
O Espírito Santo habita a sua vida, não te deixa. Eu já vi crente com versículo no carro e figa pendurada no retrovisor, a figuinha. Ah, que mal faz, pastor, é só uma garantia essa. Meu Deus. Faz mal. Você chega na casa da pessoa, ela está na mesa do crente, na mesa do pastor, fazer aconselhamento, uma muda de pimenta. Como é que você se sentiria? Fala, não, isso aqui é o negócio na igreja que está pesado. Mas tem igreja que está dando pimenta para os irmãos plantarem. Tem igreja distribuindo sal para você jogar no chão. Isso é macumba. O Espírito Santo habita você. Você não precisa de mais nada, de mais ninguém. Nunca ele te deixará. Nenhum mal pode te afligir. Isso não estou dizendo que você é blindado no sentido que você não vai sofrer. Eu estou dizendo que o maligno não tem poder sobre você. Não tem. Ponto final. E eu poderia dar muitos exemplos para vocês. Alguns até mais horripilantes do que esse. Em confrontos, essa própria senhora que eu mencionei para você, que não era crente, não sei o que aconteceu depois com ela. Na última vez que eu preguei na igreja, no mesmo culto ela ficou possuída. E demorou bastante para retirar. Mas nesse dia eu estava pregando, eu não podia ir dar assistência junto com as outras pessoas para orar. Um grupo se reuniu numa sala atrás para orar por essa senhora, que era chamada de irmã, era membro da igreja. Só você vê o nível que o negócio estava. E aí chamaram o marido dela. O marido entrou na sala. Chamava Norma o nome dela. E começaram a orar por ela. E o marido não crente, ali em pé, do lado. E o marido falou, não, o marido começou também a repreender. É hábito, não é? Hoje todo mundo quer mandar no demônio. Sabe o que o demônio disse para ele? Em alto e bom som falou assim, cala a tua boca, porque se eu sair dela eu entro em você. Falou na frente dos outros crentes na sala. Se eu sair dela aqui, eu vou entrar em você. Sabe o que o homem fez? Eu nunca vi alguém sumir tão rápido de uma sala, gente. Já viu aquele filme Ninja, que a pessoa joga fumaça? Quando você olhou, já desapareceu. Você pode imaginar, se você imaginar alguém revoltando, gritar, eu vou entrar em você, acabou. Mas por que ele não disse, eu vou entrar em vocês, naquela sala? Interessante você considerar o poder de Deus que habita você. Meu cunhado me contou que estava numa sala de cirurgia lá no Einstein, enquanto eles iam operar um dos maiores médiuns do Brasil. E o médico estava vibrando porque ia operar ele. Nossa, que honra poder operar você. E aí o médico fez a seguinte pergunta. Há alguém me acompanhando nessa cirurgia? O médico perguntando para o homem que ia ser operado. E ele falou, sim. Eu vejo diversas entidades com você te acompanhando. Há muitas entidades aqui espirituais que vão fazer uma cirurgia em mim por meio de você. E não duvida que isso acontece, hein? Não duvida, porque nós estamos falando de poderes que estão além da nossa compreensão. E o médico foi empolgado. Já pensou? Estou vendo o Dr. Fritz, Dr. não sei quem. Sempre tem uns nomes alemão lá que... os médicos bons sempre é alemão. Nunca vi falar o doutor e aí o nome ralé. Sempre tem nome estrangeiro. E aí o médico foi empolgado e falou, e ele? Apontou para o meu cunhado que é crente. O que você vê? Quem está com ele? Meu cunhado gelou. Falou, pronto, Agora, se ele falar que tá o preto velho, eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu vou assustar. Ele ficou parado, olhando. E o homem virou, olhou para ele e falou assim, com ele eu só vejo um anjo. E ficou quieto. Não falou mais nada. Silenciou. Meu cunhado pegou anestesia. Agora. Ele só disse isso. Com ele, eu não vejo nenhuma entidade. Eu não sei o que esse homem viu. Mas eu quero garantir para você. Há um Deus que te protege todos os dias. O Espírito da verdade que está conosco. Até que Cristo volte para te buscar. Bênção? Privilégio? Deixe o seu coração se alegrar com essas coisas. Jesus terminou dizendo, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. A semana que vem eu falo sobre voltarei para vós outros, porque o tempo não permite. Desculpa, olha, estava aí. O termo aí, o Espírito Santo é chamado de Paracletos.
A palavra paracletos na língua grega é a junção de duas palavras. A para, que é alguém que está ao lado. Quando você fala essas linhas são paralelas, são linhas que estão... Quando você fala ali é uma paróquia, quando fala de uma igreja, não é? A óquia, ou a palavra oikia era casa. Então o que é uma igreja, uma paróquia? Era uma igreja que ficava ao lado da casa, uma igreja de bairro. Então ele é o paracletos. Traduzido literalmente significa que o Espírito Santo ele é o auxiliar. Essa palavra é usada para mim para advogado. Ele é alguém que defende, ele é alguém que protege. Tudo isso está envolvido. Ele é aquele que está ao lado e defende e orienta alguém. Semana que vem talvez eu fale um pouco sobre como ele defende. Isso é muito bonito, como o Espírito Santo defende você. Ele é companhia que não nos deixa ser órfãos. O crente não é alguém desfiliado neste mundo. Quando você clama, ele está ali. Você não pode falar, Deus, vem estar comigo. Eu já vi igreja cantando, Senhor, Espírito Santo, você é bem-vindo entre nós, venha nos visitar. Tem um hino, acho que é cantor cristão, não sei quem lembra. O irmão Abraão lembra desse hino, vem visita. Não lembro qual é o número dele, mas a música fala, vem visita a tua igreja. Você fala, como assim, vem visita a tua igreja? 581 do cantor cristão. Aí depois a HCC deu uma mexida aí, porque vem visita, vem com a gente, fica aqui um pouco. Isso não faz sentido. O Senhor está aqui, está em nós. Ele é aquele que habita o salvo para sempre, ele é um selo. As aplicações do texto são essas. O Espírito Santo é uma pessoa divina e não uma coisa. Nós falamos, ele possui emoções, vontade e poder. Coisas não possuem isso. 2. Sendo onipresente, o Espírito Santo sempre está com o salvo, sempre. Quando ele faz coisa boa, quando faz coisa ruim. Ele vê tudo de bom ou mal que fazemos em nossas vidas. Isso aqui tem a ver com o que as crianças estão vendo lá em cima. Não dá para esconder nada dele não, ele vê. Ele vê. Conheço uma seita que as pessoas tomam banho de roupa, para o Espírito Santo não vê elas sem roupa. É normal? As pessoas tomam banho, elas colocam roupa para tomar banho. Que fala assim, não, em respeito ao Espírito Santo, eu não tomo banho sem roupa. Você fala, da onde, meus irmãos? Como estão fazendo isso? Os homens sabem disso, estávamos no hotel lá em Águas de Lindóia, e o gerente do hotel me disse que teve que mandar as pessoas embora. Eles fizeram um congresso por uma igreja, e chegou na hora da tarde, do lazer da igreja, os hóspedes lá do mundo estavam lá de biquíni, bermuda, sunga, tudo na piscina. De repente começou a chegar gente na piscina de terno, gravata, vestido e pular na piscina. O que você faz? Você está na piscina, a pessoa pula de ternos. Meu Deus. A pessoa vindo de guarda-chuva, sapato. Qualquer pessoa normal sairia. Você fala, meu Deus, é um surto? O que é isso aqui? Os hóspedes foram na recepção, falaram, não, eu quero ir embora. É gente doida. Eles tiveram que chamar a liderança do evento e pedir, por favor, vão embora daqui. Vão embora. Mas por quê? Vocês estão loucos, pular na piscina de sapato e calça e o quê? Não, vai embora. Não precisa nem pagar, só se retirem. Saiam daqui. E eles estavam fazendo isso por quê? Sabe quem era o culpado disso? Eles diziam? O coitado do? Por causa do Espírito Santo eles fazem essas coisas. O Espírito Santo quer nos guiar à verdade. Ore a Ele pedindo direção para as decisões. Lutas e desafios da vida. Ele é seu conselheiro. E por último, mesmo em pecados terríveis, o Espírito Santo não deixa o crente. Ele disciplina e perdoa, nunca deixa você. Vamos orar. Tome esses instantes, converse com Deus, converse com o Espírito Santo. Ele é seu conselheiro. Você está em dúvida? Tem algo que te perturba muito? Pede a Ele, fala, Santo Espírito, me orienta. Eu não quero tomar decisões baseadas na minha vontade. Eu aprendi hoje que o Senhor foi enviado para me orientar. Eu preciso. Dá-me orientação para que eu volte a ter confiança, alegria, paz. Senhor, livra-me de mim mesmo, porque eu sou propício, eu sou propenso a tomar decisões erradas. Me encoraja, Senhor. Me conforta na dor. Aqueles que estão sofrendo, peçam isso. Santo Espírito, dá-me mais o teu bálsamo. Perdoa-me, Senhor.
Eu muitas vezes ignoro a sua presença maravilhosa comigo e em mim agora. Tu sabes o que eu vejo, o que eu falo. Tu sabes as minhas atitudes com meu marido, com a minha esposa. Tu sabes a essência do meu cristianismo. Eu digo, quando oro, muitas vezes digo que eu te amo. E digo que o Senhor é o centro da minha vida. Mas muitas vezes eu não obedeço a sua palavra. Eu digo que o Senhor é a coisa mais importante que existe na minha vida. Mas eu não pratico a justiça. Ó Deus, ajuda-me a lembrar que o verdadeiro discípulo é aquele que tem os mandamentos, que conhece, como nós aprendemos hoje. Mas é aquele que pratica, que guarda. Este é aquele que te ama. E como é lindo saber que quem ama a ti é amado por Deus o Pai e é habitado pela Trindade. Ó Senhor, nos torna crentes mais sérios, mais maduros. Livra-nos dos temores aí à nossa volta. Nos abençoa, Deus, para que sejamos uma igreja melhor, um povo mais santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.